Eu me chamo Marcelo Ganzella, sou professor de língua portuguesa na educação básica desde 2002 e atuo também no Instituto Singularidades, formando professores e com pesquisas em metodologias ativas e ensino de literatura. Mas eu estou aqui hoje na Melhoramentos para falar com você sobre este livro, Memórias de um Adolescente Brasileiro na Alemanha Nazista, de Elisabeth Leubel. Neste livro, a autora constrói uma biografia romantizada, revisitando as memórias de seu irmão, um adolescente que deixa o Brasil um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial e passa todo esse período da Segunda Guerra na Alemanha, vendo a ascensão do nazismo e os horrores da guerra. A autora apresenta a história sob duas perspectivas. Uma com viés dos fatos históricos. Uma outra perspectiva diz respeito às memórias da família. O que acontece dentro desse núcleo familiar, do pai, da mãe e do protagonista, esse menino adolescente, o Rodolfo, que vai nos acompanhar durante toda a história. Esse cruzamento constrói uma trilha paralela que se inicia na Primeira Guerra Mundial, quando o avô da família deixa a Alemanha e vem ao Brasil. Então, após o final da Primeira Guerra Mundial, com a ascensão de Hitler ao poder e a Alemanha começando a ganhar novo fôlego econômico, surge a vontade da família de retornar à Alemanha para tentar prosperar lá. E é nesse momento que o nosso protagonista, uma criança, um menino brasileiro, filho de alemães, mas que nasceu do Brasil, acaba indo à Alemanha pela primeira vez, acompanhando seus pais. Dessa forma, esse livro é importante para estimular a capacidade de relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de dizer, leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e esfera, campo em questão, etc., como é sugerido pela BNCC. Colocar o jovem leitor em contato com as atrocidades da Segunda Guerra é fundamental para que ele perceba que violência e perseguição aconteceram e continuam acontecendo. Afinal de contas, são dois problemas que ainda fazem parte da nossa realidade. Isso aparece, por exemplo, nas questões de bullying. O nosso protagonista, ele sofre bullying, e esse é um tema ainda fundamental para ser discutido. Os dados do PISA de 2015 revelam que 1 em cada 10 jovens brasileiros sofre de bullying. E as consequências, elas são tanto individuais quanto coletivas. Trazer essa discussão acaba sendo fundamental para que a gente possa empoderar esse jovem leitor em relação à prática do bullying. O livro permite, então, uma discussão muito madura sobre intolerância. Afinal de contas, hoje ainda vivemos cenários de intolerância, seja em questões de homofobia, de racismo ou de intolerância religiosa. Toda essa discussão acaba formando um campo propício para o desenvolvimento de algumas competências de língua portuguesa para o ensino fundamental que aparecem na BNCC. São elas: compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Outra competência é utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões no mundo contemporâneo. Para o trabalho em sala de aula, uma sugestão interessante durante a leitura é realmente promover uma roda de conversa sobre o bullying. Toda essa reflexão gerada pela roda de leitura, mediada pelo professor, essa reflexão ela pode levar ao desenvolvimento da capacidade de fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções culturais. Quando chegamos ao final do livro, com o fim da Segunda Guerra Mundial,
Parece que as coisas estão se ajeitando, mas o potencial reflexivo não acaba diminuindo. Pelo contrário, todas as dificuldades pelas quais a família passa ao final da Segunda Guerra Mundial para tentar retornar ao Brasil, isso só alimenta a visão que o protagonista tem do Brasil como sendo um país livre, tolerante e hospitaleiro. Esse aqui é um excelente momento para que o professor, enquanto mediador, provoque os seus alunos leitores, a questionarem realmente essa imagem de Brasil do final da Segunda Guerra e de agora. Qual é a situação, por exemplo, de vários grupos minoritários no Brasil e no mundo? Os alunos podem ser convidados a fazerem pesquisas sobre a situação dessas minorias hoje. Aliás, esse trabalho permite que nós possamos desenvolver mais duas habilidades que estão presentes na BNCC. Uma delas é formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema ou questão polêmica, explicações e/ou argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma. Outra habilidade é apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. Os alunos, como atividade de pós-leitura, podem ser provocados a escreverem uma carta de direitos, elencando exatamente quais são os direitos que devem ser garantidos a essas minorias que eles pesquisaram. Essa carta pode ser divulgada em murais da escola ou em outros espaços. O importante é que a produção do aluno, articulada com a leitura, realmente dialogue e comunique com a comunidade. Novamente, todo esse trabalho ele está articulado e permite o desenvolvimento de mais uma habilidade da BNCC: engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social. Com relação à história, o fato do livro articular fatos históricos com os fatos que aconteceram com a família permitem que o aluno perceba que a história não está parada no passado. Ela é viva, existe uma relação entre o que aconteceu e o que acontece no presente. Esse entendimento, essa reflexão, ela também permite o desenvolvimento de mais uma habilidade da BNCC: relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Ainda dentro do campo da interdisciplinaridade, é possível trabalhar com a geografia. Por exemplo, a leitura do livro e o exercício da pós-leitura permitem que o estudante investigue os territórios onde esses fatos acontecem, como que essas ocupações de território interferem nas transformações do espaço e da sociedade. Mais uma vez, esse exercício didático permite o desenvolvimento de outra habilidade descrita na BNCC: descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. É uma leitura obrigatória e que pode proporcionar um excelente trabalho em sala de aula. Bom trabalho!